particular sentiu a presença do Senhor. Não é verdade? Amém? Amém. Então, hoje tem a missão aqui de falar para vocês dos santos arcanjos, de São Miguel, de São Rafael e de São Gabriel. Por quê? Porque nós estamos aí às vésperas do Dia dos Arcanjos, né? A igreja ela tem um dia aí reservado para comemorar os arcanjos. Então hoje eu tenho a missão de falar para vocês um pouco desses anjos e para que brote no nosso coração o amor e a intercessão, o desejo de pedir a intercessão desses anjos, desses arcanjos, não só deles, mas do seu anjo da guarda. Sabia que você tem um anjo da guarda? Sim. Olha aí para o senhor não falar assim, você tem um anjo da guarda. Ele tem muito trabalho com você, viu? Às vezes você dá um trabalho. Eu, com as meninas lá, toda noite eu rezo, né, no Santo Anjo. As mães têm esse costume de rezar os pais com os filhos, né? E eu, com a Elisa, tenho. Eu falo, meu Deus, esse anjo da guarda Elisa deve ter trabalho. Ela chega uns roxos lá da escola, falando da guarda, guarda ela das quedas, dos perigos, porque tem que guardar mesmo, né? E quem trouxe a Bíblia, vamos pegar lá, para iniciar, antes de falar propriamente dos arcanjos, eu quero falar com vocês sobre os anjos, né? O que são os anjos? Né? Nós sabemos, mas a gente relembrar hoje o que são os anjos, qual a importância dos anjos na nossa igreja, na nossa vida espiritual. Então vamos pegar lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, no versículo 4. Amém? Amém. Não? Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Minha Bíblia está um pouco diferente, que nós da comunidade estamos utilizando essa nova tradução. Então, mas é parecido com a Bíblia de Maria, com outras Bíblias que vocês possam ter. Então, Hebreus, capítulo 1, no versículo 4. O Filho e os anjos. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome. Qual o nome desse filho, gente? Jesus. Qual o nome? Jesus. Isso. Que é superior ao nome deles, pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho e hoje eu me tornei o seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que essa palavra vem dizer para nós? Da importância dos anjos para nós, para a igreja, para o próprio Deus, Deus Pai, Criador de tudo, do céu e da terra. Os anjos, eles são superiores a Jesus? De forma nenhuma. Né? Aqui nessa palavra vem dizer isso para nós. Deus criou os anjos, mas Ele nunca falou para nenhum anjo. Ele nunca falou para São Miguel, para São Rafael, para São Gabriel: você é meu filho muito amado. Ele falou isso para Jesus, né? Seu filho amado que morreu na cruz por nós. Mas os anjos, eles têm uma importância muito grande. Não chega nem aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, hoje, no grupo de oração, nós não temos essa visão. Mas aqui está acontecendo uma batalha, vocês sabiam? Aqui está acontecendo uma guerra. Olha para o lado, para as paredes, para cima, olha aqui no nosso salão. Hoje eu entrei, foi a primeira coisa que eu fiquei observando, olhando. Nossos olhos carnais não conseguem ver, mas aqui está acontecendo uma guerra espiritual, uma batalha. Essa batalha ela é travada com os anjos bons e os anjos maus. Isso não é historinha não, gente. Isso existe. Está na palavra de Deus, está no catecismo.
Então, nossos olhos, assim como diz lá na armadura do cristão, nossos olhos precisam enxergar isso. E quem nos dá essa visão, assim como nós acabamos de rezar aqui, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre. O Daniel falou de ver, né, agora aqui na oração, de enxergar, de ver além. É o Espírito Santo que abre o nosso olhar para as coisas espirituais. Então aqui, nesse grupo de oração, nesse momento, está acontecendo uma batalha. E essa batalha, os anjos bons, eles travam ao nosso favor, ao favor do nosso coração, do nosso espírito, para nos guardar, para nos proteger. Então nós sempre temos que ter isso em mente. Às vezes nós perdemos isso, né? E que nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Então, os anjos, ele é uma pessoa, assim como a pessoa que está aí do seu lado? Não é. Ele é um ser invisível, ele é um espírito, ele não tem forma humana. Assim como na palavra de Deus, ele pode, com os desígnios de Deus, né? Ele pode se personificar. Assim como lá em Tobias, que eu vou comentar com vocês. Então, o anjo, mas ele não é uma pessoa. A gente costuma ligar, nós somos muito visuais, né? Eu sou muito visual. Tem gente que é mais auditivo, então eu sou muito visual. Normalmente crianças, né, são visuais. A gente costuma ligar os anjos a quê? As crianças. Aqueles gordinhos, né? Rechonchudinho, cabelinho enroladinho, loirinho. Nossa, não tem anjo preto, né? Ó, preconceito. Não tem anjo preto, gente. Olha, preconceito, né? Alguém já viu um anjinho preto aí? Normalmente é assim, né? É aquele anjinho, mas eles não são assim. Eles são seres que, quando, assim como diz em várias passagens da palavra de Deus, eles são seres que, quando eles se apresentam ao ser humano, assim como se apresentou a Maria, a Tobias, assim como São Miguel travou aquela batalha no céu, eles são tão tremendos que dá medo. O ser humano fica com medo. O que o anjo Gabriel falou a Maria? Não temas, não tenha medo, né? E assim como várias passagens eles falam, não tenha medo, porque naquele momento em que o ser humano vê aquela presença do anjo, aquela presença gloriosa, o ser humano estremece de medo, de tanta glória, né? Porque o que os anjos fazem, gente? Os anjos bons, eles estão na presença de Deus o tempo inteiro, louvando, bendizendo, agradecendo a Deus. Estão lá face a face, né? Com o nosso Senhor. Então, no momento em que ele se apresenta ao ser humano, causa medo. Por tanta glória daquele anjo. E nessa palavra aqui, de Hebreus, apesar de toda essa importância, nós temos que sair com isso bem fixado, né? A gente veio falar da devoção dos arcanjos, mas acima de todos os anjos, de todos os santos, está nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, falamos um pouco dos anjos, vamos falar um pouco dos arcanjos. Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. Bom, do arcanjo Gabriel, assim, eu não vou me ater muito, porque nós conhecemos a história, que é maravilhosa, em que ele se apresentou a Nossa Senhora e foi o anjo da Anunciação, foi aquele anjo que anunciou, olha que graça desse anjo, né, gente? E importante dizer que os anjos, eles são mensageiros de Deus, e Deus sempre dá uma missão para aquele anjo. Uma missão. O seu anjo da guarda, ele tem a missão de guardar, de proteger,
te reger, é assim como fala lá na oração do Santo Anjo. Então, o anjo, todos os anjos, eles têm uma missão que é designada por Deus. E Gabriel teve a missão de anunciar o Salvador, né? Quero falar um pouco mais aqui do arcanjo Rafael. Eu queria que você pegasse a Bíblia lá no livro de Tobias. Tobias, lá no Velho Testamento, gente. Eu deixei aqui marcado porque ainda estou me acostumando com essa nova Bíblia. A gente deixa marcadinho aqui, né? Tobias, no capítulo 12, versículo 15. Quem nunca leu o livro de Tobias, leia. É uma história muito bonita, é uma história verdadeira, é uma história de catequese mesmo sobre os anjos. Então, você que nunca leu o livro de Tobias, leia porque é muito bonito. Mas aqui a gente vai ler o capítulo 12, no versículo 15 em diante. Achamos aí? Achei. Então vamos lá. Bom, Tobias, o anjo Rafael, ele teve a missão de viajar com Tobias, né? Tobias ia para uma cidade e Deus deu essa missão para o anjo Rafael, de viajar com ele. E foi nesse momento, nesses momentos aqui, que o anjo Rafael se revelou para Tobias e para Tobit, que era o pai de Tobias. Então, o anjo Rafael falou para ele: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão a serviço de Deus, o Senhor, e que tem o direito de entrar na presença gloriosa dele. Tobit e Tobias ficaram assustados e com muito medo. Se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E Rafael disse: não tenham medo, fiquem calmos e sempre deem graças a Deus. Eu estive com vocês por onde Ele mandou, e não por minha própria vontade. Portanto, louvem a Deus todos os dias e cantem hinos de adoração. Vocês pensavam que me viam comendo, mas na verdade eu não comia nada. Era uma ilusão. Louvem a Deus, o Senhor, aqui na terra, e sejam agradecidos a Ele. Eu preciso subir de volta para aquele que me enviou. Escrevam tudo o que aconteceu com vocês. E o anjo subiu para o céu. Tobit e Tobias ficaram de pé, mas já não puderam vê-lo mais. Eles cantaram hinos de louvor a Deus e lhe agradeceram todas as coisas maravilhosas que ele tinha feito por meio do seu anjo, que havia aparecido a eles. Palavra do Senhor. Bonito, né, gente? Essa passagem de Tobias, do anjo Rafael se revelando a eles. Vocês podem perceber que nessa passagem, o anjo Rafael, ele também é tido como um anjo que ensinou a louvar, a agradecer a Tobias. Ele fala umas 3 frases só nessa passagem sobre agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus. Então, o anjo Rafael, ele teve essa missão, além de acompanhar Tobias nessa viagem, de ensinar eles a agradecer. Ele falou de agradecimento aqui várias vezes. E Tobias, ele casou-se com Sara. Alguém sabe a história de Sara aqui? Sara, ela casou 7 vezes. E o 7º marido dela morreu. Na noite de núpcias, né? Então, o anjo Rafael, foi nessa viagem que ele acompanhou Tobias, foi nessa viagem que ele conheceu Sara, ele teve essa missão também, de curar, de libertar Sara daquele espírito que
tinha até um nome, falava a palavra Asmodeu. Então, o anjo Rafael, ele teve essa missão também de libertação, de libertar Sara daqueles espíritos malignos que estavam ali atormentando ela. Além disso também, por isso que eu vou me ater mais aqui no anjo Rafael, porque todo o nosso grupo de oração, além da nossa comunidade, nós somos voltados para a cura e para a libertação. Esse anjo, ele vem escrever muito isso, a libertação e a cura. O pai de Tobias, Tobit, ele foi, sentou-se lá no jardim, caiu excrementos, cocô, vamos falar assim, né, do passarinho, e ele ficou cego, caiu no seu olho e ele ficou cego. E o anjo Rafael também teve essa missão de ensinar Tobias a fazer lá o remédio e passar no olho do pai dele para que ele fosse curado. Então, o Rafael, o arcanjo Rafael, ele teve essa missão da cura do pai de Tobias, de Tobit, e da libertação de Sara. Então, a história do anjo Rafael, ela vem muito ligada nos nossos dias, né? Quem não precisa de cura, quem não precisa de libertação, não é meu povo. Todo mundo, se você não precisa, você conhece alguém que precisa dessa cura, dessa libertação. E vamos falar do arcanjo Miguel também. Miguel, ele teve toda a sua importância, porque lá em Apocalipse vai falar que ele travou uma batalha com os espíritos malignos, com Satanás e seus anjos. Satanás não estava de um lado e o arcanjo Miguel estava de outro. E o que destruiu Satanás, nessa narração eu venho falando, o significado de Miguel é quem como Deus. E o que destruiu Satanás foi a humildade de Miguel, do arcanjo Miguel, de mostrar para Satanás quem como Deus, ninguém como Deus. Então foi isso que aniquilou naquele momento os poderes, vamos dizer assim, daqueles anjos de Satanás. E hoje, meu povo, Satanás e seus anjos, eles querem a cada um de nós, eles nos tentam, eles nos mostram coisas que às vezes nossos olhos não querem ver. E os anjos de Deus, os arcanjos, eles lutam ao nosso favor. Assim como eu disse, toda essa batalha. É importante dizer que os anjos, Satanás e todos os seus anjos maus, eles não leem os nossos pensamentos. O que você está pensando agora? Não sei. Está meditando sobre os anjos, está pensando lá no seu pai, está pensando no seu marido. Você está pensando em alguma coisa agora. Eu estou pensando aqui. Os anjos maus e Satanás não têm esse poder de ler a sua mente. Mas o que ele faz? Ele coloca as coisinhas, né? Te mostra alguma coisa para você ver, para você ouvir. Então é assim que eles nos tentam. É assim que vem a tentação. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque os arcanjos, eles estão lutando ao nosso favor. E nós temos que saber também como os anjos maus, eles nos tentam, né? Então fiquemos atentos. Por isso que a gente pede, às vezes você pode pensar, né? Por que a gente pede tanto Espírito Santo aqui no grupo de oração, né? Todo grupo de oração, Espírito Santo, vem Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, gente, que nos abre a mente, que nos dá esse entendimento. Então, isso eu não vou fazer porque isso não é legal. Isso eu não vou fazer porque, como a gente costuma dizer, não é de Deus. É o Espírito Santo que nos mostra isso, né? Por isso que a gente pede tanto o Espírito Santo de Deus. E para finalizar, eu queria falar para vocês, terça-feira a gente comemorou o dia de São Padre Pio, né? Quem tem a devoção a esse santo místico, porque é um santo de muitos, ele teve muitas tentações,
ele foi muito tentado. Tem muitas passagens da história de São Padre Pio em que São Miguel Arcanjo lutava junto com ele contra os embustes de Satanás, do demônio. E algo que eu quero comentar com vocês, de muita importância, para que essa devoção aos arcanjos e também o nosso anjo da guarda cresça hoje no nosso coração. São Padre Pio, ele dava tarefas aos anjos da guarda dos filhos dele, gente. Como assim? Ele dava, um dia o confrade lá dele falou, mas o que você tanto fala, o que você tanto reza aí? Eu estou dando tarefas para os anjos da guarda dos meus filhos. Porque às vezes nós mesmos não conversamos com o nosso anjo da guarda, a gente não conversa com os anjos, né? Não pede essa intercessão poderosa. Então, São Padre Pio ele fazia isso, dava tarefas para os anjos da guarda. Então, vamos, a partir de hoje, assim, crescer mais essa devoção dentro do nosso coração, do nosso anjo da guarda, que não é um anjinho, não é um anjinho da guarda, é um anjo que está para te reger, para te guardar, e também dos arcanjos, que tem todo o seu significado na igreja e também na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Eu convido a você a fechar os seus olhos.